Presidente da República manteve encontro em Manica com seu homólogo do Zimbábue, onde trataram de assuntos ligados à defesa e segurança. A Assembleia da República aprovou hoje a lei que ratifica o decreto que prorroga o estado de emergência. Moçambique conta com mais um caso recuperado do coronavírus. Muito boa noite, este é o Jornal. O Presidente da República, Filipe Nyusi, manteve nesta noite um encontro com o seu homólogo zimbabueano Emmerson Mnangagwa. Entre várias questões, assuntos ligados à defesa e segurança dominaram a reunião entre os dois estadistas. Foi por volta das 9 horas desta quinta-feira que esta aeronave da Força Aérea, na qual seguia o Presidente da República, aterrou no aeródromo de Chimoio. Por imposição da Covid-19, Filipe Nyusi desceu do avião mascarado e depois lavou as mãos. Minutos depois, também seguindo as medidas de prevenção do coronavírus, chegava o presidente zimbabueano Emmerson Mnangagwa num avião militar do seu país. Os dois estadistas seguiram para o governo provincial de Manica, onde depois de passarem pelo processo de higienização e rastreio do coronavírus, mantiveram um encontro de cortesia para a seguir reunirem conjuntamente as suas delegações. Além de cooperação bilateral, os dois estadistas trataram assuntos relacionados ao coronavírus, bem assim, a segurança entre os dois estados. Aliás, o Presidente da República, Filipe Nyusi, fez-se acompanhar na sua delegação pelo Ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, Diretor-Geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado, Júlio Gianni, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Lázaro Menetti, entre outros quadros da Presidência da República. Enquanto isso, do lado zimbabueano, o presidente Emmerson Mnangagwa veio acompanhado da Ministra da Defesa, Opa Muchingiri, e o comandante das Forças de Defesa e Segurança Aérea, Felipe Sibanda, o que faz sugerir que, entre outros assuntos, o encontro à porta fechada tenha sido dominado por questões ligadas à segurança dos dois estados, sobretudo Moçambique, onde ocorrem ataques protagonizados por homens armados nas províncias de Manica e Sofala, além de insurgentes que tiram sossego à população de Cabo Delgado. O encontro entre Filipe Nyusi e Emmerson Mnangagwa decorreu ao longo do dia, hoje na cidade de Chimoio. E ao longo, ou melhor, ao fim do dia, os presidentes Filipe Nyusi e Emmerson Mnangagwa emitiram um comunicado de imprensa conjunto no qual referem que o encontro serviu para trocarem informações sobre vários domínios relativos aos dois países, a região da SADC e ao mundo. Falaram da necessidade de delinear ações conjuntas para impulsionar a cooperação política, económica e social entre ambos países. Por outro lado, trocaram experiências sobre a resposta que os dois países estão a dar à pandemia da Covid-19 e predispuseram-se a uma colaboração entre as respectivas instituições sanitárias e administrativas no combate à doença. Os dois líderes reiteraram o seu apelo para o levantamento imediato das sanções ilegais impostas contra a República do Zimbábue, com vista a permitir o governo e o povo do Zimbábue a focalizarem-se no desenvolvimento sem impedimento. Debruçaram-se igualmente sobre a situação de segurança em Cabo Delgado e em partes das províncias de Manica e Sofala, onde grupos terroristas e armados protagonizam ataques, assassinatos e destruição de infraestruturas públicas e privadas, tendo condenado veementemente estes atos que procuram minar os esforços de paz e desenvolvimento em curso. Assim que a pandemia tiver sido controlada, o presidente zimbabueano deverá realizar uma visita de Estado a Moçambique, a convite do seu homólogo, e deverá ser realizada uma reunião da Comissão Mista de Cooperação. A Assembleia da República aprovou hoje a lei que ratifica o decreto que prorroga o estado de emergência. As três bancadas parlamentares concordaram na aprovação do instrumento. Depois do Presidente da República, Filipe Nyusi, ter anunciado a prorrogação do estado de emergência, que vai vigorar entre 1 e 30 de maio, a Assembleia da República reuniu esta quinta-feira para apreciar o decreto.
Sem divergências, as três bancadas reconheceram ser necessário aprovar o instrumento. A bancada da Frelimo defende a apreciação positiva do decreto presidencial que prorroga o estado de emergência, porque entendemos que está em causa o valor da proteção da vida de todos os moçambicanos e de todos que estão ameaçados pelo novo coronavírus. O país e o mundo estão a enfrentar um inimigo invisível, perigoso e traiçoeiro, que exige medidas à altura do perigo que representa para a humanidade. Compatriotas, mais dias difíceis nos esperam. Precisamos abrandar o ritmo de contágios e isso só pode ser possível se cada um de nós fizer a sua parte. E assim foi. Os 217 deputados que estiveram presentes na sessão votaram a favor. Isto é, sem oposição ou abstenção. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovada a lei que ratifica o decreto presidencial que prorroga o estado de emergência. A lei que ratifica o decreto presidencial que prorroga o estado de emergência, ora aprovada, tem como essência a imposição de medidas restritivas com vista a conter a propagação do novo coronavírus, num contexto em que, desde o anúncio do primeiro caso no país, o número de pacientes diagnosticados pelo vírus conheceu aumento progressivo. E ao início da noite, o Presidente da República promulgou e mandou publicar a lei que ratifica o decreto presidencial número 12/20 de 29 de abril, que prorroga o estado de emergência. A lei referida foi aprovada hoje pela Assembleia da República e submetida ao Presidente da República para promulgação, tendo o chefe de Estado verificado que a mesma não contraria a lei fundamental. Ontem, o Presidente da República prorrogou o estado de emergência nacional por mais 30 dias. A medida foi esta tarde ratificada pela Assembleia da República. Passam hoje 30 dias de apertos e medidas restritivas sem precedentes no país. O objetivo era travar o risco da propagação da Covid-19, mas ao fim deste período a avaliação conclui que é preciso fazer mais. Neste contexto, sensíveis com a situação real do país, ouvidos o Conselho de Estado e o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, e aconselhado pela Comissão Técnica e Científica criada para o efeito decidir declarar a prorrogação do estado de emergência com início às 0 horas do dia 1 de maio de 2020 e término às 23h59 do dia 30 de maio de 2020. Serão então mais 30 dias de apertos e sacrifícios que o Presidente da República espera que sejam de mais disciplina social, porque, no geral, os últimos dias da fase que hoje termina não foram tão disciplinados como se pretendia. Temos ainda constatado que, apesar do aumento dos casos de contaminação, há um relaxamento na postura dos nossos compatriotas em relação à prevenção e à contenção da propagação desta pandemia. Esta situação pode conduzir a curto e médio prazo a um aumento exponencial de casos com consequências dramáticas para as famílias e para todo o país. E para a nova fase, Filipe Nunes anunciou 10 medidas que devem ser redobradas por forma que o país evite avançar para aquela que seria a fase mais penosa, o lockdown. Gostaríamos de exortar a máxima seriedade e responsabilidade a todos os cidadãos para a imperiosa necessidade de 1. Reforçar as medidas de quarentena domiciliária. 2. Limitar a circulação interna de pessoas. 3. Cumprir com o uso obrigatório de máscaras em todos os locais de aglomeração de pessoas, como nas vias públicas, nos transportes coletivos e semicoletivos de passageiros
e nos mercados informais, privilegiando as de fabrico comunitário, reservando as máscaras cirúrgicas para o pessoal de saúde. 4. Cumprir com o distanciamento social mínimo exigido pelas autoridades sanitárias de 1,5 metro. Se pudermos mais, melhor. 5. Promover uma maior participação das instituições de ensino superior e de pesquisa no combate a esta pandemia. 6. Capitalizar a experiência acumulada da ligação polícia-comunidade para assegurar a fiscalização massiva do setor informal, de modo a assegurar o efetivo encerramento dos estabelecimentos de lazer e de diversão, também conhecidos por barracas, usando os canais próprios para a denúncia. Quero chamar a atenção nesse aspecto. A força por parte das Forças de Defesa e Segurança ou outros intervenientes só, no caso extremo, não se justifique. Para isso, apelo a todos os compatriotas a colaborar neste sentido. Não tem que existir a força, para que a força não exista, é preciso cumprirmos, é muito mais simples. 7. Melhorar a comunicação e as campanhas de sensibilização comunitária com recurso à nossa vasta experiência na divulgação de mensagens positivas por meio dos órgãos de comunicação social, rádios comunitários e pelas tecnologias de informação e comunicação, privilegiando sempre o uso das línguas locais. 8. Explorar os que possuem condições para tal. O teletrabalho para os que estão em rotatividade laboral nos setores públicos e privados. 9. Evitar quaisquer aglomerados, em particular para efeitos de mera diversão e lazer. E 10. Limitar a participação em eventos sociais inadiáveis e cerimônias fúnebres para o máximo de 20 pessoas. O setor empresarial registrou perdas de mais de 6 bilhões de meticais ao longo dos primeiros 30 dias de estado de emergência em Moçambique. As empresas estão a operar a 25% da sua capacidade e a despedir trabalhadores devido à Covid-19. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique apresentou esta quinta-feira o balanço dos impactos negativos das medidas restritivas impostas pelo estado de emergência entre março e abril. São 1.175 empresas encerradas e mais de 12 mil empregos perdidos em apenas 30 dias. Deste universo de firmas que fecharam as portas, cerca de 756 são do setor de hotelaria e turismo, que empregam um total de 5 mil trabalhadores. Os empresários falam em prejuízos avultados, embora reconheçam que as medidas restritivas sirvam para minimizar e conter a propagação da pandemia da Covid-19. Dados preliminares indicam que ao longo de 30 dias de emergência, o setor empresarial moçambicano registrou perdas de faturação estimadas em 6,1 mil milhões de meticais, o correspondente a 87,1 milhões de dólares norte-americanos, sendo os serviços relacionados com o turismo, nomeadamente hotelaria, agências de viagens, restauração, entre outros, os mais afetados. Com as contas no vermelho, os homens de negócios pedem mais medidas excepcionais para apoiar a tesouraria das empresas. A redução de 50% de águas e energia, adiamento de pagamentos de impostos, bem como contribuições para a segurança social. Entretanto, em meio à crise e mesmo operando a 25% das suas capacidades, as empresas moçambicanas demonstram uma capacidade de satisfazer em 34% as necessidades do setor da saúde. Configura-se uma capacidade de resposta avaliada em 80 milhões de dólares do total das necessidades avaliadas em 235 milhões de dólares. Contudo, reconhecendo que a resposta continua além do desejado, a CTA, em parceria com a Associação Industrial de Moçambique, a AIMO,
tem constantemente a realizar um mapeamento das capacidades locais de fornecimento junto do setor empresarial a nível nacional, na esperança que esta cifra aumente significativamente. Refira-se que o Presidente da República prorrogou por mais 30 dias o estado de emergência, com a CTA a defender o levantamento da restrição do número de trabalhadores nas empresas. O país conta com mais um caso recuperado do coronavírus, totalizando até hoje 10 pessoas que recuperaram da pandemia e pelo quarto dia consecutivo, não há registro de novos casos da Covid-19 em Moçambique. É o 10º cidadão recuperado do coronavírus em Moçambique. Gostaríamos de partilhar a existência de mais um caso completamente recuperado. Assim sendo, neste momento nós contamos com 10 pessoas completamente recuperadas de uma infecção prévia de Covid-19. E o país continua sem conhecer novos casos do coronavírus pelo quarto dia consecutivo, mantendo-se os atuais 76 anunciados no final de semana. Esta quinta-feira foram testadas 180 amostras, nomeadamente 12 do Niassa, 88 de Cabo Delgado, 11 de Maputo Cidade, 66 de Maputo Província e 3 de Nampula, e todas revelaram-se negativo. Ainda assim, o Ministério da Saúde apela ao cumprimento redobrado das medidas de prevenção e combate à Covid-19. Gostaríamos de, nesta oportunidade que temos, renovar o nosso apelo para o reforço e cumprimento rigoroso, sério e responsável de todas as medidas de prevenção da propagação da Covid-19. As medidas de prevenção estendem-se aos menores, com destaque para crianças dos 2 aos 10 anos de idade. Apesar das crianças não constarem em termos de grupo de alto risco para infecção de Covid-19, elas podem transmitir o vírus, mesmo sendo assintomáticas. E por isso, o Ministério da Saúde recomenda que as crianças também usem as máscaras, caso precisem de sair de casa. Para as crianças menores de 2 anos, não se recomenda o uso da máscara, porque há o risco de ficarem sufocadas. O Instituto Nacional de Saúde aumentou a capacidade de testagem diária, tendo testado nas últimas 24 horas 180 amostras, totalizando 2.076 casos. Em todo o país, continua em quarentena domiciliária e com acompanhamento médico 1.040 cidadãos dos mais de 541 mil que foram rastreados. Parece difícil o combate contra o coronavírus na cidade de Nampula. A edilidade decidiu encerrar o Jardim Parque, mas há outro grande aglomerado de pessoas de frente do Hospital Central de Nampula. Adultos mantêm-se de dia e de noite sem máscaras e sem respeitar o distanciamento mínimo necessário. Depois de termos denunciado a situação por 2 dias, o município de Nampula decidiu encerrar o Jardim Parque enquanto estiver em vigor o estado de emergência nacional. Entretanto, desde que o Hospital Central de Nampula começou a restringir o acesso ao recinto hospitalar, dezenas de pessoas que têm os seus familiares internados concentram-se no portão principal, muitas delas sem máscaras e sem respeitar o distanciamento mínimo necessário. A Direção Provincial de Saúde diz-se incapaz de intervir porque as pessoas estão no espaço público de domínio da autoridade municipal. Se for a ver aquilo aglomerado, não reúne condições para que aquilo possa estar, porque caso a gente tenha um perigo ali evidente, logicamente que nós estaríamos, ali seria um grande foco de contaminação ou de infecção. O que nós fizemos foi chamar o município à responsabilidade para ajudar aquilo que são as unidades hospitalares para consciencializar as pessoas que não devem estar ali. E engana-se quem pensa que esta situação verifica-se apenas durante o dia. E quando a noite chega, há outra história que se conta aqui de frente do Hospital Central de Nampula. Muitas famílias que têm os seus parentes internados acabam passando as noites justamente aqui ao relento. Levam consigo objetos de uso doméstico e também vestuário e outras coisas, porque não tem como voltar aos seus locais de procedência. Ficam aqui até que tenham alguma informação em relação aos doentes.
A doença do momento que preocupa o país e o mundo é ignorada completamente. São pessoas, na sua maioria, que vêm de distritos distantes, outras de províncias vizinhas, uma vez que o Hospital Central de Nampula é o de referência na zona norte do país. Desde essa quinta-feira até hoje estou aqui. Por quê? Acompanho a minha filha. Está aqui no hospital? Está no hospital. Chata de bebê, siciliana. Não tenho máscara, não tenho como, e não tenho dinheiro para comprar. Estamos mal a pensar que mesmo eu também não usei a máscara, mas estamos assim mesmo. Quando o dia nasce, cada um arranja os seus pertences e perfila no muro de vedação do hospital. E mais uma vez formam o aglomerado diurno sob o olhar sereno do município e da PRM. O secretário de Estado para a província de Nampula esteve aqui há dias juntamente com o presidente do município, mas até aqui ainda não saiu uma solução para este problema. Há um documento que está a ser desenhado para que consigamos, junto dos serviços distritais de educação, ver se podemos procurar uma escola onde dá para, por exemplo, colocarmos estas pessoas e que quando amanhece possam vir visitar seus familiares e voltem a estar naquela escola, caso o Serviço Distrital de Educação concorde. Enquanto isso não acontece, quase todos concordam que este é um espaço fértil para a contaminação e propagação do coronavírus. A empresa chinesa Hongyu Plástica foi flagrada a cometer violação da lei laboral na cidade de Quelimane. A empresa, que se dedica na produção de plásticos, forçava trabalhadores a permanecerem e a pernoitarem no local depois de cumpridas as horas de trabalho. Não é a primeira vez que a fábrica Hongyu Plástica, baseada em Quelimane, viola a legislação de trabalho vigente no país. Esta quarta-feira, a firma foi interceptada a forçar 24 trabalhadores no sentido de permanecer e pernoitar no local de trabalho, depois de cumprida as horas normais de atividade por parte dos trabalhadores. O que está demais é que a família já não pode entrar dentro, devem ficar fora. Então é aí que está a deixar todo mundo preocupado. Estamos com o nosso bolso dissipa. Eu não vou concordar com isso, você tem que continuar a trabalhar aqui, a dormir aqui mesmo, largar por dia. Por dia tem que descontar 30 meticais de refeição que ele está, não já dá. Não podemos sair fora. Por causa de quê? Porque vamos trazer coronavírus aqui dentro. Por questão da situação em que estamos a passar, resolvemos nos reunir para mantermos a nossa segurança da saúde. Então estamos aqui a trabalhar, temos refeição e tudo, que é para prevenir a doença do coronavírus. Sim. Mas de quem foi esta decisão? A decisão foi do patrão. Esta senhora na imagem foi vedada o contacto com o esposo quando escalou este local para entregar a refeição. Eu já não sei como sou mulher, né? Ele é meu marido que está a trabalhar aqui. Eu sou mulher. Não, eu não gostei porque tenho criança recém-pequena, tenho outra criança que está em casa. Estou sozinha em casa. Agora, como que eu vou gostar ele ficar aqui, eu ficar em casa sozinha, com criança? Não é bom. A Inspeção Geral do Trabalho escalou as instalações da firma e constatou várias irregularidades que culminaram com multas no valor de 35 mil meticais. Nós entendemos que a coisa mais grave era esta em que consistia na manutenção dos trabalhadores no local de trabalho, inclusive pernoitar no local de trabalho depois de cumprirem com as jornadas laborais. E isto nós entendemos como um mau trato aos trabalhadores e não tivemos comparecência, tivemos que tomar medidas no sentido de coagir a empresa, portanto, a perceber que em Moçambique há leis e essas devem ser de caráter obrigatório o seu cumprimento. No ano passado, a empresa envolveu-se na violação da lei laboral que culminou com a multa no valor de 133 mil meticais. Em março deste ano, foi aplicada outra multa no valor de 98 mil meticais por outra violação da lei laboral.
Colaboradores, visitantes e todos aqueles que entrarem na Soico passam a medir a temperatura. As instalações da empresa e viaturas serão desinfetadas todos os dias como forma de reforço da prevenção da Covid-19. Entrou, mediu a temperatura e lavou as mãos com água e sabão. Agora é assim para todos os colaboradores e visitantes e assim será até que se vença a Covid-19. São medidas de reforço da prevenção, visto que a lavagem e desinfecção das mãos já vinham sendo prática. A mensagem principal que para nós não importa deixar é uma mensagem de que vamos colaborar. Vamos colaborar com as instituições da saúde, vamos colaborar para o bem, para o nosso bem e para o bem também das pessoas que interagem conosco. Obviamente não é um processo fácil, mas é um processo que exige compromisso, exige dedicação, exige principalmente responsabilidade. Temos que ser responsáveis, assumindo que estamos perante uma pandemia que afeta não somente a nós, mas afeta a sociedade em geral. Mas as medidas de proteção não param por aí. A Lean Limpeza, empresa responsável pela higienização, explica que o processo vai abranger viaturas, escritórios e todos os compartimentos da empresa. Tudo para evitar que o vírus letal se propague. Essencialmente, nós vamos fazer praticamente em todas as instalações da Soico, a partir da entrada até as salas de redação, nos estúdios, digamos, viaturas de todos os colaboradores. Na verdade, é um trabalho completo que vamos fazer e aproveitar também para parabenizar a Soico por estar preocupado de alguma forma com os seus colaboradores. Isso mostra que é uma empresa responsável, mostra que está preocupado com o bem-estar de todos os colaboradores. Então, nós como empresa deixamos nossos parabéns também ao Grupo Soico. E o que vai acontecer em caso de a temperatura estar acima do recomendável? Nós não temos autonomia para, algum momento nós dizemos que o paciente, a pessoa está com Covid-19, está com malária, está com alguma outra doença, simplesmente, se estiver com a temperatura acima do normal, nós vamos colocar o cliente em quarentena, e posterior a isso contactamos o pessoal da saúde e a instituição que nos contratou para este serviço. As medidas adotadas pela Soico surgem numa altura em que as autoridades apelam ao redobrar da proteção como forma de combate ao novo coronavírus. A Covid-19 forçou o cancelamento da Liga Espanhola de Basquetebol Feminino. Entretanto, com a época dada por terminada, as basquetebolistas moçambicanas Lea Dong e Tamara Seda foram reconhecidas pelo seu valor e qualidades. A Liga Dia, Campeonato Espanhol de Basquetebol Feminino, cedeu ao novo coronavírus. Não havia outro caminho senão mesmo cancelar a temporada 2019-2020 devido à crise sanitária que ameaça o mundo. Mas em meio a uma decisão já esperada, há marcas que ficaram registadas numa das mais competitivas ligas do mundo e com motivos de orgulho para os moçambicanos. Lea Dong, que jogava no Campus Promete, foi indicada para o segundo 5 ideal da Liga Dia, juntamente com a americana Tayana Atkinson, as espanholas Marta Chargay e Laia Palau, e Sonja Vasic, da Sérvia. Já Tamara Seda, que atuava no RPK Paraski, mereceu menção honrosa da Liga Dia, numa lista da qual fazem ainda parte Tiffany Hayes, Lindra Littlesweaver, Julia Wota, Jenny Sims, Merit Hemper, Britton McPhee do ZEUA, Adaora Elonu, da Nigéria, e Nicolina Milik e Alexandra Stanasev, da Sérvia. Tamara Seda foi MVP da 20ª jornada da Liga Dia. Seda fez a diferença com 23 pontos, 9 ressaltos e 3 roubos de bola, conduzindo o RPK Parask a uma vitória sobre o IEDEC Euskotren por 79-65. As duas atletas, lembre-se, rescindiram os contratos com os respectivos clubes devido à pandemia do novo coronavírus. Saímos a esta altura para um curto intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Numa entrevista concedida à STV, o jurista Abdul Karimo faz uma análise sobre o impacto do coronavírus e o estado de emergência. Acompanhe.
Muito boa noite, bem-vindo a este espaço de conversa com personalidades sobre a Covid-19. Hoje estou com o Dr. Abdul Karim, jurista, e que vai nos falar também daquilo que é a percepção que tem desta pandemia, que desde dezembro a esta parte já se vão 5 meses, está a preocupar várias nações. Qual é o seu entendimento sobre esta doença? Nós, infelizmente, não fizemos a leitura do silêncio que se instalou em um ano, portanto, em dezembro, janeiro deste ano. Não fizemos a leitura devida do que é que estava a acontecer e acreditamos que aquilo era uma coisa lá dos confins da China e que não chegaria onde chegou até hoje. E quer Moçambique, quer todo o mundo foi surpreendido. Foi surpreendido com esta doença e existem muitas incertezas, existem muitas incógnitas, existe inclusivamente muita opinião diferenciada entre os peritos, epidemiologistas, virologistas, o que dificulta ainda mais a compreensão das pessoas deste fenómeno e como se comportar perante o fenómeno. O que é recomendável numa circunstância desta natureza é que, havendo tantas incertezas, tantas incógnitas, devemos seguir aquilo que é um padrão da saúde, da Organização Mundial da Saúde, no caso concreto de Moçambique, os conselhos que têm sido dados através do Ministério da Saúde. Tudo o que está a acontecer está a alterar uma série de paradigmas a nível mundial, quer nas relações internacionais, quer a nível dos mercados de capitais, quer numa coisa tão importante como esta. Nós assistimos durante os últimos 20 anos a uma deslocação de empresas dos Estados Unidos da América e da Europa para a China, instalarem-se na China. Mão de obra barata, energia, muita disciplina, autoridade do Estado. Hoje estamos a assistir o inverso. Hoje os países já estão a deslocar, no sentido inverso, as suas indústrias da China para ou seus mercados internos ou para outros mercados que sejam competitivos, que sejam apetecíveis. Aí pode ser uma oportunidade para Moçambique. Moçambique tem uma situação geopolítica, geoestratégica, aqui no Oceano Índico, mas não basta. É preciso que Moçambique tenha políticas fiscais, políticas de incentivos, políticas laborais que, portanto, estimulem que essas empresas venham para cá. Portanto, criou-se uma oportunidade para Moçambique. Certamente que há um país em África que vai aproveitar muito desta janela de oportunidade, que é a Etiópia, porque está muito bem organizada em termos de zonas económicas, em termos de zonas francas, em termos de funcionalidade, de eficiência. Portanto, é um país com muitas condições e apetecíveis. Portanto, mas os Estados no mundo, alguns vão ter que refundar-se como Estados. Outros Estados vão ter que repensar nas principais funções do Estado e, sobretudo, as funções do Estado na área da saúde e na área da educação. Mesmo a questão da solidariedade, o que a gente assistiu na União Europeia, quando foi necessário discutir o apoio, portanto, à Itália e, sobretudo, à Espanha, a forma como a União Europeia esteve dividida, até se chegar a um entendimento. Portanto, a primeira solidariedade que foi para a Europa veio da China, veio de Cuba, não foi dos próprios europeus. Portanto, tudo isto vai ter que ser repensado. E um país como Moçambique, como é que pode tirar melhor proveito desta pandemia? Uma das coisas que Moçambique tem é, de facto, ver se consegue captar, neste processo de deslocação das empresas, se consegue captar algumas empresas que venham para Moçambique. Por outro lado, há uma grande hostilidade, quer dos Estados Unidos da América, quer dos europeus, relativamente ao papel da China nesta história do Covid, que não está muito bem explicada para alguns. E esta hostilidade vai acentuar já o grande conflito que existe do ponto de vista comercial entre os americanos e os chineses. E certamente que os americanos vão olhar para o mundo de uma forma diferente e é possível que Moçambique possa se tornar apetecível também do ponto de vista de investimentos
que outras potências queiram fazer e que anteriormente faziam na China. Portanto, vai haver completamente uma mudança radical de paradigmas do ponto de vista de investimento no exterior. E Moçambique pode captar, né? Mas tem que mudar muita coisa a nível interno. Dr. Abdul Karim, para além de ser jurista, esteve à frente da Unidade Técnica de Reforma Legal. Olhando para o nosso país, quando falamos de Covid-19, o país foi tomando medidas antes mesmo de se diagnosticar o primeiro caso do novo coronavírus. O presidente até declarou o estado de emergência e com essa declaração vieram várias ações com o intuito de se criar justiça social. Como é que olha para o fato de existir essa pretensão de justiça social e, por outro lado, o desafio da efetiva justiça social? Qual é o seu entendimento? Eu vou fazer uma abordagem em dois sentidos. Primeiro, queria fazer uma abordagem do ponto de vista legal. Eu creio que é a primeira vez que nós decretamos o estado de emergência no país. Até a Constituição de 2004, todas as constituições anteriores, havia um artigo com 3 ou 4 números na Constituição que definiam os princípios básicos para ser declarado o estado de emergência, o estado de guerra, que era assim que havia, e o estado de sítio, nas Constituições anteriores a 2004. E que depois remetia para uma lei ordinária a regulamentação do estado de emergência, o estado de sítio e o estado de guerra. Por 2 vezes foi elaborada uma lei, um regime jurídico do estado de emergência, estado de guerra, foi submetido ao Parlamento, mas pelas 2 vezes o Parlamento não aprovou esse regime jurídico. Até que em 2004 o Parlamento a Assembleia da República optou por incluir um título completo com uma regulamentação mais ou menos exaustiva do estado de emergência e do estado de sítio. Eu digo mais ou menos exaustiva porquê? Porque tudo aquilo que deve ser a declaração de um estado de emergência ou a declaração de um estado de sítio não se pode incorporar em 9 artigos que estão na Constituição. Nós que copiamos muito o modelo português, e o nosso modelo é um modelo português, Portugal tem um regime jurídico específico, uma lei ordinária, que regula o estado de emergência e o estado de sítio, e que são 28 artigos. E nós temos apenas 9 artigos na Constituição. Moçambique, por exemplo, fez uma coisa excelente quando regulou o estado de calamidade natural. Aprovou um regime específico que são 44 artigos. Portanto, é preciso, em primeiro lugar, na minha opinião, em sede de revisão constitucional, verificar se faz sentido termos tantos artigos, 9 artigos, regulando esta matéria, ou basta alguns princípios fundamentais e depois deixemos para a lei ordinária. Eu sou favorável a esta segunda opinião. Outra questão é o formalismo. O formalismo que foi adotado, há que fazer uma reflexão. A competência para decretar o estado de emergência é do Presidente da República. E é verdade que a Constituição depois diz que a declaração do estado de emergência tem que ser ratificada pela Assembleia da República. Mas como não temos nem na Constituição, nem no regime específico, o que é que significa esta ratificação? O que é que significa esta validação? Então fica-se com a ideia de que a Assembleia da República pode alterar um decreto presidencial do Presidente da República. No caso português, por exemplo, não pode. O decreto presidencial do Presidente da República não pode sofrer emendas. Se há emendas a fazer, há um diálogo entre o Parlamento e o Presidente acolhe as propostas do Parlamento e quando o Parlamento transforma a declaração de emergência em lei, aquelas questões estão todas na lei. Nosso caso é um caso sui generis. Nós temos uma lei que ratifica e dentro desta lei está o decreto presidencial. Em Portugal, por exemplo, quando foi necessário relaxar algumas medidas, essas medidas foram relaxadas por decreto presidencial, não foi por decreto do Conselho de Ministros.
aqui em Moçambique está a ser relaxado por decreto do Conselho de Ministros. Não estou a dizer que eu tenho a verdade sobre esta matéria, mas é preciso fazer uma reflexão sobre este assunto. Angola, por exemplo, quer o estado de emergência foi declarado por decreto presidencial, quer as medidas executivas foram declaradas por decreto presidencial. E o presidente angolano ouviu a Assembleia e ouviu o Conselho de Estado, consultou, não submeteu um documento para ratificação. Pronto, nós temos que cumprir aquilo que está na Constituição e a nossa Constituição diz aquilo que nós fizemos. Mas é preciso repensar nestas questões. Esta é uma questão do ponto de vista legal. Do ponto de vista de justiça social. Esta pandemia, Olívia, aos mais ricos que tiveram perdas consideráveis, apesar das perdas, eles conseguem sobreviver. Os menos ricos, apesar das perdas consideráveis que estão a ter na sua vida privada, nas suas empresas, eles conseguem lutar pela sobrevivência. Mas os pobres só têm 3 opções, lamentavelmente. Ou morrer da doença, ou morrer da cura, ou morrer de fome. Porque não é possível este país, e muito poucos países da Europa estão a conseguir fazer isso, oferecerem uma cesta básica a quem precisa de se alimentar, a quem não pode sair de casa para ir buscar comida. E então aqui, e hoje toda a discussão hoje em todo o mundo sobre se deve ou não deve prorrogar o estado de emergência, deve ou não manter-se o nível 4, deve-se relaxar, é a discussão do binómio, economia. E aqui podemos pôr a economia a nível macro, a nível micro, a economia familiar, de subsistência, e o confinamento e o estado de emergência. É esse binómio. Ou eu morro de fome, ou eu morro da cura. Onde é que está a justiça social aqui? Este país não tem capacidade para distribuir cesta básica. Então, eu acredito que o Presidente da República irá certamente relaxar alguma dessas medidas. O que não deixa de, por outro lado, pôr em perigo o alastramento da infecção. Mas eu estava a ouvir um perito de saúde internacional, eu nem sabia que havia saúde é isso que sim que se chama saúde internacional, dizia a propósito de não ser prorrogado agora em Portugal a partir do dia 2 de maio o estado de emergência. Ele estava a dizer, olha, o problema não é que as pessoas vão deixar de ser infectadas. As pessoas vão continuar a ser infectadas, têm que ser infectadas para se criar imunidade. O problema é que não queremos que a infecção seja de forma exponencial para pôr em causa, para criar um colapso do serviço de saúde. Infectadas, eles vão ter que ser infectados. E o que é que teríamos que fazer para não colapsar? Bom, é aquilo que toda a gente está a chamar de fazer o tal planalto, a tal planilha, que não haja picos, quer dizer, que a infecção seja gradual, mas que não seja em número muito grande. Por exemplo, o que é que nós fazíamos, Olívia? Não sei qual é a idade da Olívia, mas antigamente, quando nós tínhamos... É verdade que os vírus são todos diferentes uns dos outros, mas antigamente, quando eu era criança, quando um vizinho apanhava sarampo, a minha mãe pegava-me e ia pôr junto do vizinho para eu apanhar sarampo, para eu criar imunidade. Fez isso com sarampo, fez isso com a varicela, fez isso com a varíola, com a papeira. Vai apanhar para você ficar imunizado. É verdade, cada vírus é um vírus. Este é um vírus que se conhece muito pouco sobre ela, mas uma certeza existe. Ele mata idosos e mata idosos com problemas de saúde. Então, a primeira tarefa é isolar os idosos. Esta é a tarefa fundamental. Isolar os idosos. O resto, eu tenho uma opinião muito pessoal que não vou dizer aqui, senão vou desmobilizar as pessoas, mas o resto temos que seguir aquilo que diz o nosso Serviço de Saúde, e a última informação que dizia, quer o Ministro da Justiça, quer o Ministro da Saúde, quer a Diretora Nacional, era que as pessoas não estão a cumprir o confinamento. Cada vez há mais pessoas nas ruas, cada vez há mais pessoas nos supermercados, cada vez há mais pessoas a frequentarem lugares públicos. Dr. Abdul Karim, em meio a tanta desgraça, tanta preocupação, tanta ansiedade, uma última mensagem aos moçambicanos. Nós já vencemos muitas batalhas.
Eu acredito que vamos vencer esta, mas é preciso olharmos para dentro e aprendermos. Nós não podemos esquecer, nos anos 80, perante a fome que havia, perante o bloqueio que havia da África Sul, nós sobrevivemos com carapau e com farinha de milho, na altura. Mas parece que esquecemos. Hoje estamos confinados, quase que não temos que comer. Portanto, espero que a nossa memória coletiva não seja curta depois de sairmos desta pandemia em que nós nos encontramos e tiremos lições daí. Muito obrigada, Dr. Abdul Karim, por dispor do seu tempo para compartilhar as suas ideias sobre esta doença com os moçambicanos e contribuir para uma reflexão necessária e pertinente para o país continuar a progredir. Eu agradeço. Nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite. E no próximo bloco não perca o aperitivo para uma grande noite. Por hora, vamos ao tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá amanhã, 1º de maio, registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 18. 28 graus de máxima para Xai-Xai e 20 de mínima. 29 de máxima em Inhambane e 21 de mínima. Deixamos o centro do país, 36 de máxima para Tete e 23 de mínima. 29 graus de máxima no Chimoio e 17 de mínima. Na Beira teremos uma máxima de 31 graus e uma mínima de 21. 30 graus de máxima para Quilimane e 20 de mínima. Norte do país, Lixinga, 26 graus de máxima e 16 de mínima. 31 de máxima para Pemba e 23 de mínima. Nampula, 30 graus de máxima e 21 de mínima. Intervalo, até já. Muito boa noite uma vez mais, estamos de volta ao jornal. Este espaço vai estar reservado à conversa com Moreira Xunguissa, mesmo a propósito do Dia Internacional do Jazz que hoje se assinala, e a STV vai dedicar uma noite de jazz com Moreira Xunguissa e a Mo Jazz Big Band. Moreira, muito boa noite, bem-vindo ao espaço. O que é que nos reserva esta noite? Muito obrigado pelo convite. Hoje o dia é dedicado ao jazz, em particular ao Dia Internacional do Jazz, uma data estipulada 11 de novembro de 2011, faz 9 anos, e sabe que o jazz é um estilo dinâmico muito difícil de definir, porque o jazz é um género musical jovem, por aí quase 150 anos. Quem sabe lá para o final eu tento definir o jazz. E por que é difícil de definir? Porque sofreu várias transformações e criou impacto em vários momentos da evolução do homem, da tecnologia. Então hoje o jazz não tem cor, o jazz não é de rico, não é de pobre, tem as suas origens, sim senhora, em África, mas sofreu transformações, não é? E hoje em Moçambique nós estamos a celebrar este dia, em parceria com o Grupo SOEC, da qual aproveito já a agradecer. E por que é que a gente está a celebrar isto? Porque no meio desta pandemia que está a afetar o globo, o mundo, e Moçambique em particular, o jazz agrega aquilo que eu chamo, tem um valor acrescentado na cadeia de valores do comportamento humano. O que é? Diálogo. E como é que os artistas devem contribuir para combater esta pandemia? Falou da coronavírus. Eu acho que os artistas, para contribuírem para combater esta pandemia, primeiro é respeitarem aquilo que são os valores e exercerem o poder de influência que eles têm, não é? Para transmitir esse tipo de mensagens, ok? Por exemplo, vamos a diálogo. Para eu te dizer que, olha, temos que manter uma distância de 1 metro. Se nós não conseguirmos dialogar sobre isso, tu vais negar, não é? O Instituto Nacional de Saúde, através do Ministério da Saúde, e não só, a comunicação do chefe de Estado ontem, sobre a extensão para mais 30 dias dos estados de emergência, há um conjunto de regras, ok? Então, sem diálogo, nós não nos vamos entender. É por isso que temos a nossa polícia, que também está a fazer um trabalho fenomenal, a pedir para que nós cumprimos essas ordens. Liberdade de expressão, o jazz tem isso. Integridade humana, o jazz tem isso. Se a gente voltar à época que, não Moçambique, mas o mundo todo estava sob efeito de colonizações, o jazz era meramente tocado por negros, ok? Mas é interessante que os caucasianos adoravam jazz, mas não os queriam ver. Então, tocavam, ia a uma sala-teatro, um casino, quer que seja, havia uma cortina, mas quem estava a tocar lá atrás eram os negros. Quer dizer, o jazz tem este poder,
Quer dizer que, por causa das leis naquela altura, não significava que todos os caucasianos eram contra. Então, por isso que esta data é especial. Nós, hoje, vamos fazer algo muito especial, mas tem aquilo que chamam efeito multiplicador, porque o More Jazz Big Band, da qual o Grupo Soico é parceiro, é um projeto que nós começamos há 6, 7 anos. Muitos desses meninos hoje já têm barba maior que a minha. Uns vão ser arquitetos, temos um que está na Boeing, temos um que está em Joburg, mas através do jazz eu costumo dizer que ninguém veio aqui para ser músico. Nós viemos aqui porque existe um valor acrescentado no jazz, no concerne aquilo que são valores para saber ser e saber estar. A razão. Como é que é a inserção do jazz na cultura moçambicana atualmente? É forte, não tem escolha. Não tem escolha. Eu sou moçambicano, ok? Sou moçambicano e toco jazz. O saxofone é um instrumento do Ocidente, não é uma chigovia, não é um chitanda ou uma timbila, ok? Mas para te mostrar que Moçambique é parte desta vila global. Okay? Então, o futebol não foi criado no Brasil, mas o Brasil é uma das melhores equipes de futebol. E nós hoje estamos no patamar mais alto em termos de reconhecimento com a nossa contribuição para impacto direto e a médio e longo prazo. Médio e longo prazo por causa de quê? Educação. Quando a gente fala de educação, fala de juventude. Quando a gente fala de juventude, fala em formatar uma geração com aquilo que são valores que, de alguma maneira, contribuem para um melhor Moçambique. Quem serão os seus convidados da noite? Surpresa, mas olha, vamos estar esta noite com Valdemiro José, vai se juntar a nós, um músico que admiro muito. Pica Tembe vai se juntar a nós, o SG, rapper do Stick Maula, vai estar conosco, Elder Gonzaga vai estar conosco, Onésia Mulov vai estar conosco e, claro, o nosso mestre, professor Orlando e o grupo do More Jazz Big Band. Não vamos estar com todo o grupo, por causa de questões relacionadas com o contexto que estamos aqui a passar, não é? Os outros jovens estão em casa, os mais novidos, mas vamos estar com 1/3 da banda e respeitando as regras de 1,5 metro. E aqui, como vimos, né, a Soico respeita muito bem lavar as mãos, usar as máscaras e etc. Moreira, muito obrigado pela sua rápida passagem aqui pelo jornal, até porque dentro eu já de estou instantes atrasado, sim, tenho vas mesmo. a trabalho. Sim, muito obrigado. Moreira Xunguissa despede-se do jornal, mas continua conosco. Hoje é Dia Internacional do Jazz e, tal como nos revelou neste espaço, vamos ter uma noite inesquecível. E a esta altura, Moreira deixa o estúdio de informação, numa altura em que vai saudar, já está a saudar os membros da sua banda, neste caso a More Jazz Big Band, e seguem todos obedecendo o distanciamento social para o espaço reservado ao grande show. Vai ser mesmo uma noite inesquecível. Os membros da banda seguem a esta altura para o local do evento e refira-se que estas festividades são a ter réplica em todo o mundo e é aqui onde a magia da noite vai acontecer com a More Jazz Big Band e os seus convidados, logo a seguir a telenovela Órfãos da Terra. Este é um show a não perder. Por quê? Jazz é intervenção, jazz é cultura, é atitude, é saber estar. Jazz é decidir, jazz é seguir em frente, é prender-se na melodia para soltar a emoção. Se jazz é vida, jazz é também prevenção. O jornal dá uns as, mas o jazz fica pela noite atento. Boa noite.